Tudo bom, né, senhor? Segunda vez que nos vemos essa semana. De antemão, igual pedir perdão pela atitude dos colegas. Não, imagina, senhor. Eu acho que, eu entendo. independente da opinião do senhor, eu acho que todo mundo tem que respeitar a opinião de cada um. E uma com o senhor, um vereador, o senhor merece respeito como todo mundo. E mais para o senhor ser vereador, que representa a cidade. Então, eu acho a falta de educação danada do pessoal, a falta de ética e de caráter de algumas das pessoas, até ofender o senhor com uma coisa que não justifica. E eu peço desculpa pela classe, que não foi. Eu sei que não, é a minoria da classe que é daquele jeito. Agora, eu vou dizer para o senhor mais uma coisa além disso. Ainda que fosse a classe inteira, eu respeito o fato de que quando nós estamos lidando com um problema que para cada um de nós é muito grave, o ânimo das pessoas tende a se exaltar. Então, as pessoas às vezes perguntam, vai falar, mas você não fica aborrecido com isso? Falo, é claro, ninguém acha bom ser xingado, né? Mas eu entendo, assim, e não me ofendo particularmente, não, porque eu sei que o problema é um problema que afeta os taxistas de forma grave. Os aplicativos afetam de forma grave, a regulamentação afeta de forma grave. Então, assim, não é nem dizer que eu relevo, eu compreendo a situação, mas agradeço muito a gentileza do senhor. E eu vim aqui no intuito, porque eu fiz uma leitura dessa reunião, da ideia dessa reunião, que o senhor gostaria de entender melhor o sistema de táxi. Exatamente. Entender onde é que estão os problemas, na verdade. Porque, na realidade, igual o regulamento do táxi, ele foi criado em conjunto com o taxista. Foi chamado os taxistas na época, que foi todo, vira e mexe, renova-se esse regulamento. Inclusive está tendo um fórum, foi mês passado, teve a primeira chamada para o fórum, para fazer alterações no sistema, o que a gente está achando de errado, que poderia estar sendo mudado e tal. Aí teve a primeira reunião de pontapé inicial do fórum. Pode falar. Isso é pedido pela Deletrans, a Deletrans que dá esse pontapé inicial? Isso. Convoca esse fórum? Isso. Ela fez. O senhor está na praça há quanto tempo? 22 anos. Mas o senhor hoje é prêmio, né? O senhor hoje está nos táxis pretos. Isso. Antes o senhor estava no táxi Convencional. Porque não existia o prêmio. Pois é, por isso que eu estou... Por que o senhor decidiu passar para o prêmio? Porque na época eu pagava diária, eu era diarista. Não era Sim, o senhor era auxiliar, então, e aí quando teve a licitação para os prêmios, o senhor se candidatou porque teve outras licitações, só que era um número grande de auxiliares que tinha gente com muitos anos de praça, e acaba pegaram pessoas, os mais antigos, tem gente aí na praça que tem 36 anos que paga diária, então... Aí chegou num ponto que todo mundo tinha a mesma pontuação, aí foi pro sorteio. Infelizmente, sorte para jogo não foi essa, né? Não foi essa. Aí a única oportunidade que teve foi criar-se, que abriu uma licitação pública para as empresas PJ. E acabei montando a empresa e entrei nela junto com outras pessoas e fizemos essa empresa. Ótimo. Portanto, eu estou até saindo porque eu não aguento pagar mais do jeito que está a praça, de pagar a despesa que é um carro hoje. Então eu vou acabar tendo que sair. Vocês montaram uma pessoa jurídica? Porque quando saiu os prêmios, a licitação foi para PJ, ela não foi para pessoa física. Você falou que montou com várias outras pessoas. Normalmente cada um que pegava uma placa... Saiu uma placa para cada um desses sócios? Foram uma licitação para 40 empresas. Certo. Todas PJ. Cada empresa teria direito a 15 permissão. Certo. Aí montou grupos de 15 e cada um cuida do seu carro e paga as suas despesas do seu carro. Entendeu? Foi o jeito que esse Caberatrans conseguiu, porque as empresas que existiam antes no mercado, elas não eram listadas. Então aí a prefeitura fez a coisa certa de licitar. E era só para o carro preto, especial? Não, elas são só 600 carros, sendo que 400 são preto e o restante branco. Entendeu? Aí, como o custo desse carro é muito caro e a praça hoje não está dando para você fazer você bancar um carro desse, você tem que fazer no mínimo hoje R$8.000. E na praça hoje não tira isso. Porque R$8.000 trabalhando 25 dias por mês está dando. Táxi trabalha 30. Pesado, né? Não, estou falando assim, pressupondo que o senhor vá parar pelo menos no domingo, né? É muito complicado, então não está dando. Aí a minha intenção de vir aqui, igual eu tive até falando com o pessoal que estava, se o senhor tem interesse
inclusive fui até na BH Trans ontem, se eu conhecer realmente do sistema. Eu tenho todo interesse, especialmente entender o que a gente pode ajudar aqui. Porque tem coisas, o que a BH Trans já está resolvendo, ela já está resolvendo. A minha dúvida, e a dúvida que eu continuo, é se tem algum pedaço da atividade hoje que está excessivamente exigente, inviabilizando a atividade do taxista. Porque qual é a impressão que eu tenho, Haroldo, e eu acho que isso explica, por exemplo, uma parte da irritação dos táxis comigo. Num ambiente com a presença dos aplicativos, sustentar os táxis passou a ser muito mais difícil. Ou seja, tirar os R$8.000 no caso do prêmio, ou os R$5.000 no caso de um carro branco, começou a ficar muito mais complicado por conta dessa concorrência. Então, eu não trabalho com a ideia da gente retirar os carros de aplicativo da praça. Então, como eu não trabalho com essa ideia, o que me pareceu? Por isso que eu continuo assim incomodado com isso. Olha, nós não podemos também matar os táxis por uma série de motivos. Primeiro porque o táxi é um serviço público, fruto de permissão, ele está presente em lugares e momentos em que o aplicativo jamais será capaz de resolver o problema por conta dos pontos, por conta dos grandes equipamentos públicos como a rodoviária, como os aeroportos. Então, assim, há uma sistemática diferente que eu acho que faz com que o táxi seja importante para a vida da cidade. Bom, se o táxi é importante para a vida da cidade e ele está sob ameaça por conta da presença dos aplicativos, a gente tinha que fazer com que a carcaça que o taxista é obrigado a carregar diminuísse de tamanho, ou seja, ele tivesse menos peso para fazer as coisas. E aí a pergunta que eu fico me fazendo é se há hoje coisas que poderiam fazer com que ser taxista custasse um pouco menos, ou fosse um pouco menos penoso, para a gente tentar dar uma equilibrada nessa relação. Eu tenho um projeto, eu já venho com algumas pessoas do sistema, ex-presidente de sindicatos, com a ideia de baixar o valor do táxi. Porque o senhor sabe por que é cobrado os R$4,70? Da bandeira você abre a inicial? porta do táxi, você paga R$4,70. Você sabe para que ela foi criada? Não. É o tempo que o taxista fica parado, Vacância. esperando o passageiro. Eu acho isso um absurdo, isso na minha opinião é um absurdo, já era para ter acabado. Só que a classe não concorda. Aí eu fiz um outro cálculo. Hoje o nosso quilômetro rodado ele é R$2,94. A minha ideia seria baixar ele para R$2 o quilômetro. O táxi, automaticamente, o preço dele ia cair uns 30%. Só que a demanda... Hoje, quanto que você falou? R$2,94. Só que a demanda tende a subir, né? Porque se eu tiver um preço mais baixo, em tese, eu vou ter mais gente que hoje evita usar por conta do custo, passaria a usar. Vai passar a usar o táxi também. Aí vai ficar igual tanto o aplicativo como o táxi. Se o senhor tiver a visão de beneficiar o consumidor, eu acredito que o senhor está... Claro. A sua briga, o pessoal está entendendo mal. Mas isso não tem problema para mim. Eu não sei se foi aquele dia que alguém falou assim, acho que foi, que alguém falou assim, mas você tem que olhar o interesse do taxista. Você fica olhando só o interesse da Uber. E é engraçado porque eu recebi das empresas de aplicativo um pedido para aprovar o regulamento do jeito que está. A coisa dos aplicativos. É porque é interessante que tem hora que as coisas interessam para a gente individualmente, né? Então, os aplicativos, eles têm alguns interesses naquela regulamentação, porque basicamente o mercado vai ficar fechado para eles, que já estão aqui, o que impede outros concorrentes. Então eu falo, é muito bonitinho, porque vocês querem acabar com o monopólio do táxi e criar um outro monopólio de vocês, Exatamente. né? Então assim, então, nessa hora é por isso que eu gosto de falar assim, eu estou do lado do usuário, não é defendendo o usuário, não, é só dizendo o seguinte, falar, olha, eu não posso defender o interesse da categoria, tem que ser um interesse que, se for bom para a categoria, dá para dividir com os outros o benefício. Isso que o senhor está falando faz todo sentido nessa lógica. É igual esse critério que eu estou usando, igual vai acontecer até desse monopólio que a Uber quer. Porque eu quero trazer o aplicativo do Rio de Janeiro para cá, que é o mesmo que funciona Rio e São Paulo. O Táxi Rio e o SP Táxi. Eu quero, porque ele é o quê? Ele foi criado no Rio de Janeiro, abriu para São Paulo, vai abrir para Curitiba
e vai acabar chegando aqui em Minas, porque eu vou correr atrás disso. Mas e esses aplicativos, eles são dos sindicatos Não, locais? ele é da Prefeitura do Rio de Da Janeiro. prefeitura. Da Prefeitura. Ele é aquela lógica que a gente chegou a discutir rapidamente, ou seja, se não estava na hora da BH Trans encampar um sistema, já que Eu ela está tentei isso com o encampando Calil. outros sistemas. Eu conversei com o Calil, tinha uma reunião com ele, tentei, só que a Prefeitura, por falta de verba, Mas a prefeitura fazer- tem uma empresa de processamento de dados. que é a mesma que fez o rotativo. É, Eu também- exatamente. Então, assim, eu se dá para gostaria fazer o que rotativo. tivesse, Até aproveitando a experiência do seu, porque é um negócio que eu não entendo, por exemplo, também o Uber veio. Só que o Uber é novo no mercado. O sistema de táxi, aqui em BH especialmente, goza de uma credibilidade grande. Por que o taxista até hoje não adotou o sistema do aplicativo? Doutor. Porque, até pensando nessa questão... Mas vários da- adotaram. Todos aqui, ó. Esse negócio de não ser Tudo pago. aqui é aplicativo de táxi. Fora os aplicativos de bairro. Não, pois é, mas um do sindicato de vocês, que aí vocês vão O cobrar uma taxa sindicato, mais deixa eu baixa, vocês explicar, vão o sindicato criou esse aqui, ó. É esse TXS2. Foi agora, Esse aqui. saiu agora. Saiu agora. Porque vocês Eu não concordo com esse aplicativo, um aplicativo muito mal feito. Eu acho que tem um pouco, assim, ouvindo as pessoas, eu acho que tem um pouco a questão da qualidade da tecnologia. Exatamente. Porque a qualidade da tecnologia dos aplicativos das cooperativas, por exemplo, é muito inferior à qualidade dos aplicativos, da tecnologia dos aplicativos mundiais. O da Prefeitura de São Paulo e da Prefeitura do Rio, não, eles já são aplicativos mais excelentes. robustos, entendeu? Então acho que a dificuldade é que não é muito menos barato do que parece criar um aplicativo desse. Os aplicativos são... Os mapas têm que estar atualizados, direção Tem que de rua tem que estar atualiza atualizada, conexão com o Google Maps, com o Waze, isso tudo custa dinheiro. Assim, Mas é interessante que volta no que você falou, né, Matheus, dando o exemplo do rotativo digital, que como que as empresas, principalmente as startups, estão prontas e preparadas para poder desenvolver isso Mas a prefeitura tem que comprar a ideia. Então assim, eu concordo Pois com o é. Arnaldo, seguinte, a prefeitura tem que tomar a decisão de que ela quer ter Ela um quer aplicativo municipal dos táxis. Aí, infelizmente, no próprio sistema de táxi foi criado o TXS2 para o sindicato quis criar, que não é nem do sindicato, ele só usa a logomarca do sindicato, porque na realidade esse TXS2 é da Rádio 98 e de um outro empresário que é até dono daquele shopping Pop, daqueles negócios ali, que é o cara que banca uma parte do dinheiro. Então, não é do sindicato. O sindicato em si não tem condições de bancar um aplicativo. Então, o que eu acho que seria viável seria a própria prefeitura, dentro dessa mesma empresa que fez o rotativo, colocar o táxi. Aí a gente já vinha com o táxi com preço reduzido. Porque essa história de descontos, para mim, o usuário não merece, não. Porque o desconto tem hora que você tem um desconto ali e tem hora que o próprio motorista não dá aquele desconto. Hoje acontece isso dentro do aplicativo normal de táxi, igual antes usava 99, usa o Waze, o Way, o Vai de táxi. Então, muitas vezes o próprio motorista, porque infelizmente toda classe tem os seus, né? Tem uns que quer dar uma pernada no passageiro achando que ele vai precisar do passageiro lá na frente. E a nossa situação do táxi hoje chegou devido a muitos desses mau caráter que tem na praça, infelizmente. E essa pressão sobre a prefeitura, ela está acontecendo? Para essa conversa? Já tive Calil, vários, falou da forma... conversei com ele já. Só que, igual ele alega, a prefeitura hoje não tem condições de bancar essa estrutura. Só que eu estou tentando, eu pedi até a BH Trans, vou ter uma reunião lá dia 17 com o diretor da DTP, que faz o transporte público de Belo Horizonte. Eu quero pedir ele para fazer um estudo técnico de viabilidade do valor para bancar esse aplicativo pela própria prefeitura. Porque eu tendo os dados na mão, porque igual o do Rio de Janeiro, ele se surpreendeu, a prefeitura se surpreendeu com o que retorna para a prefeitura. É porque isso que eu ia falar, gente, não é possível que eles não percebam.